A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. E hoje, Geraldo, a gente vai falar sobre o quê e com quem, cara? Cara, esse programa a gente gravou com o Igor Alcântara. O Igor é cientista de dados, ele é host do podcast Intervalo de Confiança. Na verdade é um portal, né? Tem uma série de podcasts. E ele é figurinha carimbada aí no SciCast. A gente conhecia ele de lá, já participou de vários programas e a gente vai conversar um pouco sobre os números do Covid. É isso aí. O Igor manja tudo de estatística, trabalha com isso há muitos anos. Ele fala um pouco sobre essa trajetória aí no início da conversa. Ele fala desde Boston, né? Tá trabalhando em Harvard sobre... trabalhando com estatística em diversos projetos multitemáticos, e um deles inclusive com saúde, como a gente vai ver. Ô Geraldo, a gente gravou essa conversa na semana passada. O Igor fez algumas previsões e ele acertou incrivelmente, né, as previsões que ele fez. A gente gravou na quinta-feira e de lá pra cá, enfim, parece que uma eternidade, né, aconteceu, muita coisa aconteceu, incluindo a queda do segundo ministro da Saúde, não é isso? Segundo ministro da Saúde, terceiro da pandemia, pode pedir música no Fantástico. Uhum. Foi quinta, 14 de maio, só pro ouvinte mais chato não vier reclamar aí com você depois. Mas ele acertou tudo, né? Ele acertou tudo. O método dele é bem robusto, né? A gente não tinha 1.000 mortes por dia até aquela data. Hoje, infelizmente, nós estamos batendo 1.000 mortes por dia. Ele fez uma previsão também que a gente já conhecia, né? A baixa notificação no fim de semana. Então, também, se você acompanhar os dados aí, a gente estava batendo 800 mortes na quinta, na sexta, aí baixa no fim de semana. Hoje, terça-feira, chuta para cima de novo. Pode. Então, dá para ver aí que o Igor sabe do que tá falando, né? O Igor manja muito. Ele, inclusive, Geraldo, a gente fala bastante sobre isso, mas eu já quero antecipar. Ele tem publicado relatórios diários sobre a evolução da Covid-19 no Brasil. A gente vai deixar todos os links aí na descrição do episódio. E o Igor acertou muita coisa nesse episódio, mas teve um outro episódio de uma semana atrás que a gente também acertou muita coisa, que é o episódio sobre o genocídio indígena. A gente conversou com a Juliana Hadler, que estava falando lá de São Gabriel da Cachoeira, mas infelizmente essa realidade se repete em muitos outros municípios com população indígena no Brasil. Não é isso, Felipe? É isso. Até o Igor fala, né, nessa conversa, pô, eu odeio ter razão, né, odeio acertar as previsões, mas eu queria muito estar errado, o Igor fala em algum momento aí, mas infelizmente você e a Débora, né, cravaram lá naquele episódio de genocídio indígena. E a gente recebeu aqui, Geraldo, uma carta emergencial dos conselhos Guarani e Kaiowá frente à pandemia do Covid-19. A situação das populações indígenas, de fato, é trágica e eles são muito vulneráveis, né? E estão padecendo aí, enfim, terrivelmente, e estão pedindo ajuda, né? Então eles mandaram aqui toda uma carta assinada por vários grupos, né? Pela Assembleia Geral do Povo Guarani e Kaiowá, pela Grande Assembleia das Mulheres Guarani e vários outros. E quem mandou isso aqui pra gente foi a galera lá de Dourados. O Matheus pediu pra gente poder ler isso aqui. O Matheus é muito ligado à Reserva Indígena de Dourados, né? Tem trabalhado com esse tema por lá. E eles estão pedindo, Geraldo, ajuda, todo tipo de ajuda, desde máscaras, né, até água potável, passando por produtos de higiene e alimentos. A gente vai deixar aí na descrição do episódio formas que você encontrará para poder ajudar populações indígenas que estão sofrendo terrivelmente nessa pandemia que nós todos estamos metidos.
É isso aí, o Matheus é um parceiro de longa data aqui do podcast, já veio aqui várias vezes e trabalha com população indígena lá no Mato Grosso do Sul. A gente confia muito no trabalho desses coletivos, né, dessas entidades de representação. Vamos deixar aí, pedimos para todo mundo ajudar, vamos fazer a nossa parte também, vamos ajudar aqui o pessoal lá da região de Dourados. E é isso, né? Não dá para contar com o que vem de Brasília, não dá para contar com o que vem do governo federal. Então a gente tem que se proteger dentro de casa, tem que proteger a cabeça e tem que ajudar quem a gente consegue. É isso aí, gente, protejam a cabeça, a saúde mental de vocês, porque a conjuntura está muito difícil, está chegando, né? É perto dos nossos apoiadores, da minha família também. O Covid está avançando a passos largos. E então, gente, fiquem bem. Hoje eu não vou pedir apoio para o Chutando a Escada, eu vou então concentrar aqui o pedido de apoio para esse Conselho Guarani Kaiowá. Se você puder ajudar, se você tem aí o dinheirinho essa semana, considere ajudar então essa causa, porque ela é urgente. Eu também queria deixar um abraço para a professora Marielle Maia, acabou de publicar um livro agora sobre o perfil discente dos alunos de Relações Internacionais do Brasil, mas que infelizmente perdeu um primo, né, de um ato bárbaro de violência em João Pessoa. Então fica aqui também minha solidariedade e o meu pedido humilde para que as autoridades daquela cidade encontrem os responsáveis por esse crime. Marielle, força aí, não sabia disso, força, serenidade para você, para sua família aí. A gente não tem nem palavras para descrever esses atos de violência, né? Muita força, Marielle, para você e para sua família. Olha só, vamos então trocar essa ideia com o Igor. Por favor, assinem lá o podcast do Igor, o Intervalo de Confiança, se você quiser ter contato com um podcast que fala sobre dados, mas com uma linguagem, né, que não é específica aí dos matemáticos, da galera da inteligência artificial e sei lá o que, dos estatísticos, né? É um papo mais aberto para um público mais amplo. Eu queria já de cara agradecer imensamente ao Igor pelo tempo e, Geraldo, foi uma baita aula, né? Foi uma baita aula, espero que vocês aproveitem. Eu já estava quase esquecendo aqui, mas eu tenho que mencionar. A gente já conhecia o Igor, já tinha tido algumas recomendações, algumas sugestões de falar com ele, mas esse episódio em particular foi um estímulo do Carlos Romeu da Silva. Mandou uma mensagem para a gente dizendo assim, que tal convidarem o Igor Alcântara para nos ajudar a encontrar um número confiável nesse mar de incertezas. Então espero que o nosso papo aí, Carlos, dê um número ou alguns números confiáveis para vocês. Agradecer também os outros apoiadores do Chutando a Escada que passaram a fazer parte dessa comunidade aqui, o Jefferson Cavalcante Lima, a Vitória Domingues de Souza, a Adriana Vale, o Flávio Lira, o César Rossati e a minha queridíssima Natália Nascimento. Um beijo, Natália. Muito obrigado, gente. Vocês que mantêm a gente aqui, né, Geraldo? Se não fosse essa galera, enfim, diante desse desânimo, né, que varreu o Brasil, enfim, se não fosse vocês, acho que eu já teria desistido nesse negócio aqui. Mas obrigado pelo apoio, obrigado de coração. Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho aí sobre ciência de dados, sobre os dados do Covid. Força todo mundo, semana que vem estamos de volta. Força, gente, fiquem bem. E com vocês, direto do Intervalo de Confiança, o professor Igor. Quem é você que fala? Respeita pra quem tem humildade. Deixa eu com nós é rocha. Vou depender do teu respeito. Cada um no seu castelo, cada um na sua região. Mexeu com nós é rocha. Está salgada como a água do mar. Chame o bombeiro, a maioria não sabe nadar. Apesar de ser egoísta e não transforma nada em fim, eu sou profeta e como Cristo me coroaram com espinhos, batendo milhões no YouTube.
e ainda assim batendo carteira no centro. Disseram quem pariu, Matheus Kimbale. Eu digo Kimbale também, quem gozou dentre os únicos que ganham por ser revelação. É um grupo de samba, tipo, nova então, geração. Felipe, é com muito prazer que a gente recebe aqui hoje o Igor Alcântara. O Igor é cientista de dados, é o host, o produtor aí do podcast Intervalo de Confiança. Tá na podosfera há muito tempo já, fazendo participações em outros podcasts, falando de ciência de dados, tecnologia em geral, dá uma série de cursos aí. Muito, muito bom ter você aqui, Igor. Muito prazer. Obrigado pelo convite. Bacana conversar aqui com vocês e com os ouvintes. E o podcast você já conhecia, que eu fiquei sabendo dele a primeira vez pelo SciCast, enfim. E legal que a gente está conversando aqui. Muito bom, Igor, ter você aqui. Além de tudo que o Geraldo falou, o Igor é pai, né? Então já rolou uma identificação aqui. E também escritor, cara. Tem muitos livros publicados. Eu estava olhando no teu site. Mas por que você se apresenta como ex-escritor? Você parou, cara, com essa coisa aí de escrever? Às vezes eu tenho uma vontade assim de voltar a escrever, mas como eu tenho um tempo que eu não escrevo, tem, acho que não sei, 4 anos talvez que eu não sento para escrever nada. As coisas que eu escrevo é só coisa assim de trabalho, né? Artigo, coisa de trabalho e tal. Então por enquanto eu me defino como ex-escritor. Quando a inspiração voltar e um dia, enfim, eu voltar a escrever, talvez eu mude esse título, né? Legal, cara. Mas uma vez escritor, sempre escritor. Isso não se preocupa com isso, não. Pois é. Você para apresentar aqui para os ouvintes, você está morando nos Estados Unidos, aí em Boston, né? Isso. A gente queria falar um pouquinho dos dados nessa pandemia, né? Você tem produzido aí bastante coisa. Mas conta pra gente, cara, como é que tá o clima aí nos Estados Unidos? O que mudou na sua rotina? Em que ponto da curva que vocês estão? Como é que tá a coisa aí? Eu trabalho com empresas aqui nos Estados Unidos já tem uns 15 anos mais ou menos, mas eu mudei pra cá há uns 6 anos, né? Primeiro eu morei em Los Angeles, morei uns 2 anos e pouco em Los Angeles, eu estava trabalhando lá na universidade, na USC, na Universidade do Sul da Califórnia, numa área que eu trabalhava mais, que era de ciência de dados na parte médica. E aí eu estava lá e eu recebi um convite para vir para cá para trabalhar na Universidade de Harvard. Não é na área médica, é uma área completamente diferente. E daí, enfim, um convite para trabalhar em Harvard é difícil a gente recusar. Eu sinto muita saudade de Los Angeles, especialmente no inverno aqui, que dura mais ou menos quase metade do ano. Mas aí eu vim trabalhar aqui também com ciência de dados, com diferentes tipos de dados. Não é um tipo de coisa só, são vários projetos que eu já passei por diferentes faculdades dentro da universidade, né? Eu comecei na Central, né? Trabalhando com dados gerais da universidade. Eu fui já para Business School, já trabalhei com a Faculty of Arts and Science, que é a Faculdade de Artes e Ciências, é um grupo só, né, uma faculdade só. E aí depois eu fui para Law School, né, para a parte de Direito, mas tudo trabalhando com dados, enfim. Mas em paralelo a isso eu tenho outros projetos, outros clientes, outras coisas que eu faço para outros locais assim dos Estados Unidos. E de vez em quando a gente dorme. E em relação ao clima aqui, em Massachusetts a situação ela começou a se agravar muito cedo, logo assim após Nova York, até porque é muito próximo aqui a Nova York, né, assim, 4 horas e pouco de carro você está lá, então é muito próximo. Então de fato aqui começou cedo, e também porque aqui em Boston tem muitas universidades grandes, então tem muito estudante, e isso é um fato importante, porque estudante ele se locomove muito, né, porque ele está estudando aqui, mas ele mora em tudo quanto é outro lugar, então tem esse fluxo de pessoas muito grande. Então aqui a gente teve, no começo de março, aí, uma época que a gente estava dobrando o número de casos e mortes assim, a cada 24 horas. Aí o governador, ele, ao contrário das recomendações do Trump, que achava que não era nada, era só uma gripezinha,
Não sei se isso soa familiar para o pessoal no Brasil, mas enfim, o governador aqui, o Charlie Baker, ele decretou a quarentena, quase um lockdown, né, muito cedo. Foi um dos primeiros locais a fazer isso. Então a gente conseguiu controlar. Assim, aqui, vizinhos meus aqui têm alguns casos confirmados, enfim. Os meus amigos, eu tenho amigos em Nova York, New Jersey, todos eles testaram positivo. Ainda bem que nenhum teve um caso mais grave. Alguns a gente fica até preocupado porque morava com os pais idosos e tal, mas ainda bem que estão se recuperando e tal. Mas é engraçado que todos, 100% das pessoas que eu conheço, e não são poucas pessoas, em Nova York e New Jersey, pegaram. Aqui, algumas pessoas sim, convívio não tão próximo nosso, mas a gente decidiu desde o início aderir assim, de a forma mais radical, né? As escolas pararam aqui de 9 de março e falaram, eu até dou vontade de chorar quando eu lembro, quando falaram assim, não, são 2 semanas. Só que essas 2 semanas, enfim, estão indo, né? E já tem mais ou menos um mês que o governador falou, olha, não, o ano letivo esquece. As crianças estão tendo aula virtual e tal, mas, enfim, a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Porque não era uma coisa que foi planejada previamente, foi uma coisa de improviso, né? Então, enfim, inclusive, no começo de março, eu lembro que, não só lá em Harvard, mas principalmente as faculdades Ivy Leagues daqui, né, Harvard e MIT, né, que são basicamente universidades vizinhas, né, ficam uma praticamente do lado da outra. E elas foram as primeiras a decretar, e aí no caso foi um lockdown mesmo, a gente foi tudo mandado para trabalhar de casa, todo mundo. Eles paralisaram qualquer novas contratações e demissões, assim, não mexe mais em folha de pagamento para garantir o pessoal que está, mas também para não evitar o fluxo de pessoas. E os estudantes, tem muitos estudantes que moram dentro da universidade, né, nas fraternidades, eu lembro, acho que foi na quarta-feira, não lembro exatamente o dia, mas ali na primeira semana de março, eles falaram o seguinte, olha, vocês têm até sábado para evacuar, para sair do seu dormitório. Senão a gente vai botar a polícia e vai expulsar. Um negócio assim. Radical. Porque tinha essa preocupação, né? Porque os estudantes têm um grande fluxo, eles viajam muito, circulam muito. E aí fechou banco, bares, fechou tudo assim já no começo de março. Então a gente conseguiu controlar a situação. Hoje ainda está uma situação crítica. Estão falando de final de maio abrir, não sei, mas como a gente parou muito cedo, a gente começa a ter um horizonte um pouco melhor para frente aí. Mas assim, a gente pode falar disso um pouco depois, né? O que vai acontecer depois, né? Como é que isso está mudando a sociedade, mas o que era estranho antes, né, das pessoas usarem máscara, hoje em dia, às vezes eu desço, moro num apartamento, às vezes eu desço para ir na caixa de correio, alguma coisa assim, e às vezes você encontra com uma pessoa sem máscara, é muito raro, até porque o prefeito, ele baixou um decreto que você é obrigado a usar máscara em qualquer ambiente público, né? Então é até estranho você ver uma pessoa ou outra e tal, e sendo que é o contrário, que antigamente é estranho você ver alguém de máscara, né? Então, enfim, mas vamos ver. Mas a princípio, aquela a sensação de medo que a gente tinha, eu não sei se normalizou, que virou rotina, mas ela está um pouco menor, porque a gente viu que tem uma luz no fundo do túnel. Eu tava batendo um papo com uns amigos em Washington essa semana. Tá faltando coisa aí, cara, no mercado? Tá. A gente não tá numa situação assim de não ter o que comer, mas assim, muitos produtos estão faltando. Para produtos de limpeza, tá faltando vários. A gente se programa para ir no mercado só de 2 em 2 semanas, né? Mas produtos de limpeza, tá faltando vários, assim. Então a gente tem que improvisar bastante, pegar um produto de limpeza, combinar com o outro para poder, enfim. O básico álcool em gel, isso aqui acabou muito rápido, né? Mas papel higiênico, essas coisas assim, acabou tudo. Se você quiser, você tem que ir muito cedo no mercado, sendo que os mercados aqui, eles estão abrindo 6 da manhã, mas de 6 às 8 é só para idosos. Só idosos podem ir. Então, aí quando você chega depois disso, esse tipo de produto já não tem mais. Então, alguns alimentos tipo cereais, não sei o que, é muito difícil você achar. Então,
Você vai, por exemplo, queijo, presunto, tem um tipo, às vezes 2 bandejinhas, então assim, variedade de frutas diminuiu bastante. Então, aí você começa a... Não sei se o americano médio tem essa percepção, mas a gente tem uma visão um pouco mais global. Você começa a perceber que são exatamente a grande maioria daqueles alimentos que são importados, né? Por exemplo, abacate não é uma coisa tão fácil de achar mais, porque vem praticamente tudo do México. Então, tem essa diferença na rotina. Ô Igor, e bom, já entrando um pouco no assunto, né, do papo de hoje, você é um cientista de dados, tem feito um trabalho bem interessante, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre ele, com relatórios diários, né, sobre a evolução do Covid-19 no Brasil. Mas antes a gente falar sobre esses relatórios, você então calhou de ser um especialista nos momentos mais difíceis aí nos últimos 100 anos, né? E como que rolou essa ideia de começar a acompanhar isso? Foi um negócio meio espontâneo ou partiu da onde? Para os seus grupos de pesquisa? Enfim, como que surgiu essa ideia de produzir fazer esse acompanhamento, né, diário da evolução da doença no Brasil? São 2 histórias paralelas que engraçado que elas se conectam, né? Eu depois acabei indo para a área mesmo de computação, a minha graduação né, em ciência da computação, mas antes disso eu estudei 4 anos de medicina na Universidade de Brasília. E no 5º ano, enfim, na verdade não é que eu descobri no 5º ano da faculdade porque eu não queria aquilo, eu nunca quis, só que eu tinha medo de... Assim, eu tinha um futuro mais ou menos garantido, já tinha esqueminhas para fazer residência fora do país, não sei o quê. Só que eu não gostava daquilo, aí no 5º ano eu resolvi sair, isso aí foi em 2000, ou seja, tem 20 anos que eu saí da faculdade de medicina. Aí fui para a área da computação e tal, enfim, e segui por essa área. Mas, por mais que tem 20 anos que eu larguei, ou seja, a maioria das coisas que eu aprendi em medicina eu esqueci, algumas coisas a gente lembra. E aí quando eu comecei a trabalhar com essa parte de dados ali por volta de 2000, especificamente mais com parte de dados, não vou falar nem ciência de dados porque não tinha esse nome, mas é o que a gente conhece hoje com ciência de dados, então ali por 2006, 2007 mais ou menos, assim, coincidentemente eu comecei a trabalhar com projetos voltados inicialmente na parte de indústria de processos e tal, alimentos, mas depois eu comecei a entrar nessa parte médica, então acabei ganhando uma experiência nessa parte de dados médicos, dados paciente, cardiologia, cirurgia, várias áreas e tal. Aí, no começo do ano, eu estava no Brasil e aí uma faculdade em Minas Gerais tinha me convidado para dar uma palestra. E aí eu fui dar uma palestra lá sobre inteligência artificial e o futuro do trabalho, né? E aí nessa palestra tinha um pessoal que eles trabalham, eles têm um hospital e uma rede de hospitais especializados em oncologia no interior de Minas, e eles estavam montando uma startup para soluções de tecnologia voltados para a área médica, mas especificamente oncologia. E fiquei sabendo, inclusive, que uma dessas pessoas lá que cuida da parte de tecnologia, inclusive é o ouvinte, já me conhecia do Intervalo de Confiança, e por causa disso ele me seguia nas redes sociais e ficou sabendo, tá vindo para minha cidade, então eu vou assistir a palestra. Me chamaram para conversar e aí eu comecei a prestar uma consultoria para eles na parte de inteligência artificial para essa parte de oncologia. Então a gente está trabalhando com diagnóstico por imagem. Então a gente estava pegando, por exemplo, a gente conseguiu coletar milhares de imagens de fotos de pele, de pintas, de manchas de pele, não sei o que. Aí eu criei um machine learning, enfim, uma rede neural que pega aquele negócio e consegue classificar. Isso aqui é uma mancha normal, isso aqui é um tumor benigno, isso aqui é um carcinoma, isso aqui é um melanoma, isso aqui. Inclusive estava indo bem esse projeto. No comecinho do ano, assim, que eu estava ajudando eles, a gente estava, sei lá, com uma taxa de acerto ali na faixa de 90 e poucos %, que é acima até do que o próprio oncologista consegue. Isso que eu ia falar, 90% deu uma taxa sensacional, cara. Pois é, e estava muito bem, assim, e aí só que nisso começa essa pandemia. E todo o projeto eles estavam para lançar essa ferramenta num mutirão que eles fazem anual lá de combate ao câncer, um mutirão que eles fazem lá que, enfim,
tem milhares de pessoas que são atendidas durante um dia com vários especialistas nessa parte de oncologia e tal. E nisso a gente já estava trabalhando em outras partes, não só de melanoma, de carcinoma de pele, estava trabalhando no câncer de garganta, pulmão, vários trabalhos bem interessantes assim. Aí teve que parar todo esse trabalho, porque esse multirão que ia ter, eles decidiram bem no começo, falaram, não, vai ter que cancelar, não tem condição, tá tendo essa pandemia. Eles me perguntaram, você consegue fazer algum tipo de análise para a gente saber quanto tempo essa pandemia vai durar? Na época a gente tinha pouquíssimos dados sobre isso, a gente está falando aí de finalzinho de fevereiro, começo de março, aqui não tinha nem parado ainda, e eu falei, olha, os dados são muito rasos ainda, mas pelo que eu vejo aqui, vai demorar a chegar no Brasil. Abril é quando o negócio vai estar começando a chegar no Brasil, com dados preliminares. Então o mutirão em abril, vamos cancelar. E aí eles tinham já uma equipe de programadores, tinham, enfim, tem equipe médica, não sei o que, tudo aquela galera vai fazer o que com esse pessoal? E aí um deles teve a ideia, vamos então começar a trabalhar com essa parte do Covid, né? Vamos voltar para isso daí. E daí a gente começou a trabalhar com isso, a gente começou então desenvolvendo um robô que hoje já, inclusive a gente ficou sabendo hoje que esse robô ganhou até um prêmio da Roche, do laboratório Roche. Foi a solução escolhida lá para eles, que eles vão divulgar, enfim, não sei exatamente como é que vai funcionar essa parte com a Roche e tal, mas a gente começou muito pequenininho com um robozinho que funciona ali no WhatsApp, em que a pessoa entra e aí ela responde algumas perguntas e o robozinho ele calcula ali internamente qual que é a probabilidade daqueles sintomas que a pessoa está sentindo serem Covid. E aí depois a gente pegou e conectou isso com uma rede que a gente pegou de voluntários médicos para fazer o atendimento remoto dessas pessoas. Depois a gente já colocou psicólogos, aí já tem a parte de análise da parte da saúde mental das pessoas que a gente viu. E nisso eu comecei, em paralelo a isso, pegar os dados de casos, mortes, etc., do Brasil. Só que eu não comecei a fazer, não tinha nada a ver com ele, eu estava fazendo mais como um exercício pessoal. Tentava prever no próximo dia, nos próximos dias, na próxima semana e tal, quanto seria a quantidade de casos, quanto seria a quantidade de morte. E confesso até que, para minha surpresa, os números eu estava acertando isso daí. E aí o pessoal acabou... Só que aí eu ia parar de fazer porque eu estava sem tempo, que dá um tempo gigantesco, só que o tempo maior, que eu montei os meus modelinhos aqui de previsão, mas o tempo maior era eu montar um postzinho, preparar as imagenzinhas, postar na rede social, isso aqui, que eu não sou dessa parte, né, de design, isso aqui. E eles falaram, não, a gente tem o design, a gente faz para você, esse mesmo pessoal, e você só dá pra gente os dados diários. Aí a gente começou a lançar, eu lembro que a gente, por exemplo, no começo... Na primeira semana de abril, a gente fez uma previsão, quando é que a gente vai atingir 10 mil casos? Eu falei 9 de maio, e foi, infelizmente, preciso, 9 de maio foi quando a gente passou 10 mil casos. Eu falei, opa, esse modelo matemático aqui acho que tem algum sentido. Aí depois a gente expandiu, vamos tentar fazer isso para todas as cidades brasileiras. Aí começamos a pegar os dados lá que o pessoal do Brasil I/O coleta de todas as secretarias de saúde, e aí a gente começou a fazer essas previsões e começou a divulgar esses boletins que algumas prefeituras de pequenas cidades... E a ideia desse boletim que a gente lança um arquivinho ali de todo dia de 70 e poucas páginas, porque a gente recebeu um feedback de pessoas assim, de cidades pequenas que não têm a condição de contratar um matemático, um estatístico, um cientista de dados, enfim, uma pessoa para fazer esse tipo de análise para aquela cidade, né? Então a gente falou, não, vamos fazer para o Brasil inteiro, então, a gente lança isso daí, tudo, não cobra nada, enfim, a questão agora não é pensar em ganhar dinheiro, né? Ajudar, enfim, a sociedade a gente enfrentar essa crise. E aí foi daí que começou essa questão dos boletins e tal. E para encerrar meu monólogo, eu sei que eu estou falando demais, e aí a última coisa que a gente fez agora, que a gente voltou para o know-how que a gente estava trabalhando na parte de diagnóstico de imagem, a gente está terminando agora um aplicativo para os médicos, em que você pode submeter uma imagem de um raio-x ou uma imagem de uma tomografia e ele vai falar, isso aqui é uma pneumonia viral, pneumonia bacteriana, isso aqui é Covid, ou então isso aqui é um caso normal, enfim, não tem nada. E então a gente está só, a parte da parte da inteligência artificial do modelo está pronta, a gente só está integrando isso com um robozinho que o pessoal está fazendo lá e tal, para tentar ajudar ajudar as pessoas, né, nessa crise e tal, de qualquer forma que a gente conseguir.
são cartas psicografadas. Humanas são perguntas, todas as exatas são respostas. Nada lhe protege as costas, muito menos facas. Nunca te negaram água, sempre ofereceram drogas. Quando eu falei da prata, eu quis falar pra um idiota das coisas que o rap paga, que a vovó Mafalda compra. Toda vez que você chora, rap é só pra quem aguenta. Você só quer se divertir, então pega sua mesada e compra uma bola. Tem uma pá que sai do grito, vem ver onde eu tô morando. De manhã uma tia preta passeia com um bebê branco. De onde eu vim a tia veio e só ela me dá bom dia. Que no prédio eu sou o único de dia, à noite tem o porteiro. Então vamos dar nome às coisas, né, Igor? O boletim que vocês estão divulgando é do H-Help, do Health Help, é isso? Isso. Essa startup lá que eu entrei em contato em Minas, né, que é essa Health, H-Help, né? E aí o pessoal tem o Instagram deles lá e a gente começou a divulgar no Instagram, né, essa iniciativa. Então vocês podem entrar lá no Instagram hhelp.io. Isso. Ou linktree/hhelp, é isso, né? Isso, aí lá o Linktree basicamente tem os links, lá tem o link que você pode acessar direto aos boletins. Aí no Instagram tem outras informações que a gente posta também. Propaganda gratuita aqui no Chutando a Escada. Quando vocês acharem um Angel Capital, como é que chama esses caras? Aí vocês... O investidor anjo lá. Com certeza. Aí vocês podem pagar aqui o anúncio retroativo, não tem problema. Você mencionou, e esses boletins, você mencionou aí, vocês estão usando os dados do Brasil I.O., é isso? Isso. O Brasil I.O., inclusive o responsável lá, né, por esse projeto. O Brasil I.O. é um projeto sem fins lucrativos também que, na verdade, eles começaram... Eu não tenho nenhum envolvimento com o Brasil I.O., a não ser uma amizade com a pessoa que organiza, né, essa informação, né, a pessoa que está por trás lá, que é o Álvaro Justin. E, inclusive, ele gravou um intervalo de confiança recente com a gente, que a gente estava falando sobre a questão de dados, de epidemiologia e dados em relação à Covid, essa parte, mas a parte técnica em relação à parte epidemiológica. E aí, esse site Brasil I.O., basicamente, a ideia é que eles coletam dados que deveriam ser de fácil acesso para a população, mas não são, né? Então, eles pegam, por exemplo, quais são os nomes mais comuns do Brasil. Ele pega lá quais são... Tem dados, que inclusive tem dados que eles tiveram que entrar na justiça para conseguir, e que deveriam ser dados públicos. Por exemplo, o nome de todas as empresas registradas no Brasil. E todas as informações dessas empresas deveria ser público. Quais são dados de ProUni, tem um monte de dados de eleição, dados de gastos de deputado. Então eles ficam reunindo esses dados lá, tem uma equipe lá, voluntária de programadores que ficam acessando esses dados e colocando disponíveis. Aí as pessoas sempre me perguntavam por que a gente não... Eu sempre fazia os dados só nacionais, né? Eu não fazia regionais. E eu falava, olha, porque eu não tenho tempo de coletar essas informações, porque cada secretaria estadual ela disponibiliza os dados de um jeito diferente, num horário diferente, formatos diferentes. Tem uns que é PDF, que você não consegue nem carregar isso num programa, você tem que, sei lá, copiar, colar, jogar num Excel da vida, enfim, dá uma trabalheira gigantesca. E eu falei, eu não tenho tempo, eu tenho meu trabalho normal, eu tenho esses outros trabalhos que eu estou fazendo em relação à Covid, e o dia, infelizmente, tem um limite ali de 24 horas, eu não tenho tempo. Daí eu conversando com o Álvaro, falou, não, a gente está fazendo isso, a gente tem uma equipe, a gente está coletando todos os dias, a gente tem uns robozinhos que a gente criou, a gente está pegando esses dados diariamente. No começo foi muito difícil, mas a gente fez um processo e a gente pega diariamente. Eu falei, legal, ele disponibiliza isso gratuito, né? Então, aí, agora baseado nesses dados, aí todo dia de manhã cedinho, estou acordando 1 hora mais cedo do que eu já acordava, que aí eu chego lá, até os dados disponíveis, pego esses dados, jogo no meu modelo, ele faz as previsões para os próximos dias de cada uma das cidades brasileiras. Aí eu mando para a equipe lá do pessoal da H-Health, que eles põem num documentinho, um PDFzinho formatadinho, com as imagens e tal, né? E aí publicam esse boletim. Mas aí foi por causa desses dados disponibilizados pelo Brasil I.O. que a gente conseguiu fazer isso, porque sem dado, enfim, é difícil. Imagino.
são quantos municípios no Brasil e cada um publicando usando um método diferente, né? Então, como que você coleta tudo isso? Então, você tem uma equipe por trás, ali que estão organizados em torno do Brasil I.O., e aí você chupa de lá, roda teu modelo e aí faz as previsões. Então, também fica aí outra indicação para o ouvinte, que é o site do Brasil.io, né, que aí a gente vai deixar também na descrição. Lá tem vários dados, né, não só sobre Covid, mas de vários outros temas aí que talvez interesse o ouvinte. E aí, Igor, dando um passo seguinte na conversa, você desenvolveu, portanto, um modelo matemático, que é a partir desse modelo matemático que você faz as previsões nas próximas 24 horas, né? Eu sei que não dá para destrinchar um modelo matemático aqui para gente, né? Mas daria para você falar um pouco sobre as principais variáveis e as correlações entre elas que você tem usado para poder fazer o seu modelo? O que tem de mais importante? Onde está maior peso? Será que tem como falar um pouco sobre isso? Uma das coisas que são diferentes algoritmos e modelos que eu utilizo para isso daí. Então, eu tenho diferentes informações. Primeiro, o dado em si de quantos casos existem, quantas mortes aconteceram no decorrer do tempo, né? Então, dia a dia, você tem ali a quantidade de casos, mortes e quantos casos novos, dia da semana, enfim, porque isso é importante. A gente sabe que em domingo, invariavelmente, a quantidade de casos reportados aumenta a metade do que os outros dias, assim. E engraçado que nos Estados Unidos, eu estou agora trabalhando com esses dados também nos Estados Unidos para todas as cidades, não todas as cidades, todos os condados americanos, e aqui acontece a mesma coisa, mas é porque realmente a papelada o pessoal só vai atualizar, não sei o que e tal, segunda ou terça-feira. Então, domingo você vê números muito baixos, segunda você vê números ainda um pouco maiores, mas ainda baixos assim, do que a realidade. Aí terça-feira você começa a ver números um pouco mais próximos da realidade. Então, esses são uma parte das informações. E a gente tem uma vantagem que infelizmente a gente não soube utilizar ao nosso favor, mas a gente tem uma vantagem que a doença ela começou aqui no Brasil depois do que em outros locais, então a gente sabe como ela pode evoluir, né? Então existem o próprio modelo matemático epidemiológico que a gente conhece de outras doenças. Então a gente sabe, sei lá, a taxa de reprodução do Covid, como está acontecendo no Brasil. No Brasil está mais ou menos por volta de 2,8, né? Quer dizer que cada pessoa ela contamina em média 2,8 pessoas. E estatística é engraçado que ele dá uns números assim, né? Não tem 2,8 pessoas, não tem um cara que é 0,8, né? Mas obviamente está falando em média, né? Tem gente que vai passar para 5, tem gente que vai passar para 1, enfim. Mas em média está nesse valor, então essa é uma outra informação importante. Informação que eu comecei a adicionar recentemente, aí agora eu estou fazendo previsões não só para 24, 48 horas, eu estou fazendo previsões para uma semana e 2 semanas, que são dados de capacidade ocupada de leitos de UTI, que aí você consegue mais ou menos estimar quando esse número vai começar a explodir, porque as UTIs estão todas ocupadas, e aí casos que não são nem tão graves, a pessoa tem uma chance maior de morrer por causa disso. Esse é um outro dado. E a última informação são dados que a gente consegue do IBGE da distribuição de idade entre cada uma das populações. Porque aí você sabe que, por exemplo, a taxa de mortalidade em locais onde você tem uma concentração maior de idosos vai ser um pouco maior do que em locais menores. Então você junta tudo isso daí e você joga isso num modelo estatístico e aí ele vai dando as previsões. Na verdade eu tenho 2 modelos diferentes, na verdade eu tenho 4 modelos diferentes, digamos assim. Então eu tenho, assim, só para os dados nacionais, né? Para os dados municipais é mais ou menos parecido. Então eu tenho um modelo levando em consideração um cenário mais positivo, um outro modelo levando em consideração um cenário não tão positivo. E aí eu reporto mais, quando eu falo, vai ter sei lá, por exemplo, e aqui eu não quero datar o episódio, mas o que eu publiquei para sair, por exemplo, amanhã, hoje é dia 14, eu falei, dia 15, a quantidade de mortos vai estar entre 14.500 e 14.700.
Então, porque eu tenho esses dois cenários, um está dizendo um valor, o outro está dizendo outro valor. Eu achei que eu tenho uma precisão um pouco melhor, um acerto um pouco melhor do que eu simplesmente trabalhar com margem de erro, né? E aí é basicamente isso. Não sei se foi técnico de mais, técnico de menos, enfim, mas... E aí trabalho com um conceito que a gente chama que é uma série temporal, né? Enfim, que a evolução de um determinado variável no decorrer do tempo influencia, né, o valor da variável seguinte e tal, do dia seguinte. Então é basicamente isso. E aí, em paralelo a isso, todo dia, assim, a minha rotina de manhã, eu chego, sento, baixo os dados do Brasil I/O, jogo meu modelo ficar rodando, faço um café, volto, vou no site do OMS, pego o relatório da OMS do dia anterior, né, que eles liberaram, e aí você estuda aquele relatório para ver se teve alguma alteração, algum estudo, aí você vai na Imperial College, Johns Hopkins University, para ver se tem estudos relacionados, por exemplo, qual que é a taxa de mortalidade real, e para você depois calcular, por exemplo, qual que seria um número real de casos, por exemplo, quem sabe no Brasil a gente tem uma subnotificação incrível, assim, muito grande. E aí você começa também a ver casos estranhos, por exemplo, no sul do Brasil tem uma situação estranha que está acontecendo lá, enfim, aí você começa a estudar e, enfim, e é um caminho sem volta, assim. Teve um dia, isso tem acho que um mês, que eu estava fazendo uma classificação de radiografias, né? Eu consegui um banco de dados de mais ou menos 4.000 radiografias, algumas eram pneumonia, algumas eram Covid, algumas eram radiografias normais. E teve um momento que eu estava tendo que fazer essa classificação ali manual antes de jogar para a minha rede neural. Então eu estava pegando as radiografias, eu tinha ali um gabarito falando, isso aqui é Covid, isso aqui não sei o quê. E eu fiquei umas 2 horas fazendo isso daí, e era umas 2 horas vendo radiografia de pessoas com Covid, e aí você estima lá, a pessoa fulano morreu ou não morreu, não sei o quê. E aquilo vai dando uma sensação horrível, assim, de você pensar, cara, eram pessoas, muitas ali da Itália e da Espanha, inclusive, foi onde eu consegui a maioria. E vai te dando um negócio, você vai se envolvendo no negócio e tal, enfim, é complicado, mas ao mesmo tempo, assim, o dia que o Brasil deu 10.000 mortes foi um dia que eu me senti pior, assim, que eu me senti extremamente derrotado, que as pessoas, algumas pessoas falam, parabéns, você acertou. Eu falei que não, cara, não é parabéns, eu queria ter errado. Eu queria que a gente fazendo uma previsão, a galera falasse, nossa, o negócio é sério, vamos nos precaver, e o número fosse menor, aí isso seria uma grande vitória. Mas, enfim, a gente não pode baixar a cabeça, porque vamos tentar ajudar. Eu sei que minha contribuição é muito pequena, mas vamos tentar ajudar. Se a gente conseguir salvar uma pessoa, valeu a pena tudo isso, entendeu? Não, valeu muito a pena. Infelizmente nem tudo está na nossa alçada, né? Enfim, é um relato muito tocante esse seu, né, Igor? Que a gente muitas vezes fica atrás do computador, ainda mais agora, né? Você fica atrás do computador, você não sai na rua. Imagino aí também aí dos Estados Unidos e tal, as pessoas vão perdendo contato umas com as outras, vão perdendo contato com a realidade, né? Cada um desses números, cada um desses data points é uma vida, né? É um filho que ficou sem pai, é alguém que ficou sem um irmão, é um casal que se desfez, é uma família destruída, né? É isso que a gente não pode perder de perspectiva, né? Então, por exemplo, quando esse episódio sair, pelas minhas previsões, a gente vai estar por volta de 18.000, num cenário positivo, a gente vai estar mais ou menos 18.000 mortos no total no Brasil. Só que quando a gente fala número, as pessoas pensam no número assim, são 18.000 biografias, né, que não se realizaram, 18.000 sonhos que deixaram de existir, 18.000, sei lá, pessoas que poderiam estar numa festa de Natal no final do ano e não vão estar, enfim, são... eu acho que países como a Itália, Espanha, França e o Brasil, infelizmente, assim, isso vai gerar um trauma que a gente vai ter que aprender a lidar com isso e, de alguma forma, aprender uma lição para a gente sair um pouco melhor com isso, né? Enfim, porque são vidas, né? Você pensar assim, imagina que fosse uma pessoa da sua família, né? Agora imagina esse número, né, 18.000, assim,
os números que a gente projeta para até final de julho e agosto assim, são aterrorizantes. O cochilo da tarde é meu xodó do momento. Nem quica, a vida é tomba em pista de cimento. Black Alien já vai tarde, já passou o seu momento. Significa que o cidadão não tem conhecimento da força, da fé, da febre e da fibra. Nessas portas me do pé enquanto a galera vibra. Me preocupa é o celular que vibra ao lado do meu saco. O resto tudo que dá câncer eu já vou lançar no vácuo. Ingrato, não é o que tu fala que diz quem tu és. Come, cospe no prato, depois vem dizer diablesse. Se custar a minha paz, já custou caro demais. Pela sacos aqui jaz, Black Alien aqui jazz. Criado no engar, chapado demais pra um dia me vingar. Sim, sensei, eu sem paciência pra debate. Zungo, zungo, zen, pique flow, marihuana e abacate. Rio de Janeiro, Niterói, favela, morro, tô que nem o meu cachorro. Eu queria te perguntar duas coisas, Igor. Aí você vê aí como é que você quer, que ordem faz sentido. Uma é um pouco a origem desses dados do Brasil I.O., né? Eu sei que não é você que está fazendo a coleta, mas imagino que você deve entender um pouco como é que o Álvaro e o time do Brasil I.O. chega nesses números. Da onde que isso é o que é reportado nos cartórios, nos hospitais? Como é que é feita onde é que esse dado é gerado? E o que você tem usado, se você tem usado alguma coisa para tentar pensar em corrigir a subnotificação, né? Não sei como é que... A gente ouve aí falando, né? Para cada um notificado são 10, para cada um notificado são 12, para cada um notificado são 7. O que as pessoas usam para... Como é que você chegaria numa estimativa dessa? Você tem alguma coisa para compartilhar com a gente aí nesse sentido? Em relação ao Brasil I.O., o que eu sei é a informação que eles disponibilizam, né? Então, assim, o que eu sei é que o dado primário que eles utilizam são os dados que eles obtêm das secretarias estaduais de saúde. Então, eles pegam de cada uma das secretarias estaduais de saúde aqueles dados. Mas eles também pegam os dados se você consegue filtrar só aqueles dados são registrados em cartório. Só que os dados de óbito registrados em cartório eles são muito incompletos por questão de Covid, porque demora um tempo até esse dado ele ser registrado no cartório e ele está disponibilizado. Na verdade, assim, para esse dado ser revisado e você tá com confiança 100% nele, é mais ou menos 10 meses, né? Então, claro que eles estão tentando acelerar eles estão tentando acelerar na questão do Covid, mas são dados que eles demoram para você conseguir ter um valor mais confiável. Então, o dado mais confiável, apesar da subnotificação, é em relação são os dados da Secretaria Estadual de Saúde. Em relação à subnotificação, o que a gente consegue fazer assim, pegar dois dos dados que são divulgados, né? A gente tem os dados da quantidade de casos e os dados da quantidade de morte. O dado da quantidade de casos, a gente tem que entender de onde esses casos, de onde ele vem. O Brasil, a gente testa uns países que, isso é uma informação que até está sendo bastante divulgada nas redes sociais, na imprensa, nós somos o país, ou um dos países que pior testa. Eu estava fazendo vai sair na semana, poucos dias depois que sair esse episódio, no intervalo de confiança, a gente está lançando um episódio sobre como é que a gente vai conseguir reabrir a economia daqui a um tempo, né? O que precisa fazer, né? E eu estava fazendo um estudo sobre a quantidade de testes que seriam necessários para o Brasil fazer para a gente sair para conseguir reabrir a economia, não agora, porque agora que os casos estão começando a escalar, mas sei lá, digamos em agosto, a gente vai começar a reabrir a economia em agosto, setembro, sei lá. Como é que a gente consegue fazer de forma segura? E se você pegar a quantidade de testes que a gente faz hoje, a gente precisaria aumentar assim, de forma extremamente segura, que seria basicamente o quê? Cada pessoa, e claro, isso é um dado completamente assim, isso é um valor completamente utópico, a gente sabe que a gente não vai chegar ali, mas o ideal é que todas as pessoas testassem 2 vezes por mês, de 15 em 15 dias todo mundo testa.
E aí você consegue saber, fulano testou positivo, beleza, a pessoa já vai para a quarentena, as pessoas que estão em contato com ela são comunicadas, ela tem a opção de voluntariamente também entrar na quarentena. Aí você consegue abrir a economia e aí você deixa em quarentena só quem de fato testou positivo, mas aí você tem que testar todo mundo. A gente sabe que a gente não vai chegar lá. Mas só para a gente ter uma comparação de como a gente está distante de um cenário utópico ideal, a gente precisaria aumentar a quantidade de testes que a gente faz, não 2 vezes, não 3 vezes, não 10 vezes, não 100 vezes, 1000 vezes. Detalhe, para não atingir 100% da população, para atingir uma quantidade grande da população, testando 2 vezes por semana, ou seja, a gente testa muito pouco. Então, a quantidade de testes que a gente fez até hoje assim, é muito, muito pouco, chega a ser ridículo. Então, os casos que a gente está reportando, então a gente passou hoje, no dia da gravação, de 200 mil casos, assim, casos confirmados, mas esses casos são esses testes, a grande maioria deles, a gente está fazendo uma média ali de 5 mil testes na rede pública por dia, numa média. Se a gente imaginar que a rede particular está fazendo a mesma quantidade, vamos assim, um cenário muito otimista, a gente está fazendo 10 mil testes por dia, sendo que o ideal seria a gente fazer coisa de 15 milhões, né? Então, a quantidade de casos é completamente não confiável. Então, esses casos testados são basicamente pessoas que chegam no hospital com aqueles sintomas e estão no nível grave ou bastante, ou no nível de severidade, não gravíssimo, mas um nível de severidade bastante que é feito o teste. E aí, não sei se vocês querem que eu entre nesse negócio, né, que tem tipos diferentes de teste, né, tem um deles que é mais confiável, o outro não serve muito para muita coisa. Então a gente não consegue usar esse dado. O que a gente consegue utilizar são os dados de morte, porque morte de fato a pessoa morreu ou não morreu, não tem tipo pessoa morta assintomática, né, como o caso do Covid. Muita pessoa que tem o Covid não desenvolve sintomas. Mais ou menos ali a gente acredita por volta de 15% das pessoas que têm Covid não tem sintoma. Já no caso de morte, não, a pessoa morreu, enfim. Claro, tem pessoas que morreram de Covid e não foram reportadas como Covid, tem. Esse tipo de informação a gente vai ter que cruzar com qual a quantidade por exemplo, de doenças respiratórias, óbito por doença respiratória nos anos anteriores, comparar, na maioria dos estados está 3 vezes mais, mas não entrando nessa seara, vamos considerar que a quantidade de mortes é de fato a quantidade de mortes real, que não tem tanta subnotificação ali. Utilizando isso daí, a gente calcula uma divisão básica, você consegue saber a taxa de mortalidade. Então, a taxa de mortalidade nominal no Brasil está por volta de 6,8% a 7%. Né? Varia dia a dia. Hoje estava 6,85%, sei lá. Mas mais ou menos por aí. Vamos arredondar para 7%. Essa taxa ela é completamente irreal. O que quer dizer que não é que 7% das pessoas que têm Covid morrem, não. O número é muito menor. Uhum. Eu li um artigo essa semana que eles fizeram um estudo bem extenso, com um número grande de pacientes, testaram um monte de pessoas tendo sintoma ou não, pegaram várias pessoas sintomáticas que tinham Covid, várias pessoas que não tinham Covid, e aí algumas daquelas pessoas morreram, e então eles chegaram numa taxa que é muito próxima, o que deve ser a taxa real, de 1,2%. A gente tem outros casos de estudo, por exemplo, Coreia do Sul, que testou extensivamente a população, está mais ou menos por aí também, 1% mais ou menos de taxa de mortalidade. O navio Diamond Princess também a gente testou-se todo mundo, então algumas cidades da Itália. Esse número não era 2 a 3%? O número inicial era esse, quando eles começaram a aumentar a quantidade de testes, e aí esse número foi baixado um pouco, então é provável que o número real esteja por volta de 1,2%. Isso é uma informação assim, muito recente, assim, esse é um dado, porque assim, a doença a gente não conhece ela direito ainda, ela é nova, né? Então assim, isso é um dado dessa semana, é muito recente. Então a gente consegue, através disso, pensar o seguinte, olha, o organismo ele vai ser o mesmo, que a gente sabe que não há fatores étnicos envolvidos, não aumenta a questão da mortalidade. O que aumenta a questão da mortalidade você tem algum tipo de histórico de doença, não é nem histórico de atlética, é histórico de doença cardiovascular, doença respiratória, você tem um risco maior e tal. Mas, levando todas essas variáveis em consideração, você consegue estimar, para ter essa quantidade de mortos que a gente tem no Brasil, qual seria o número real de casos. Então você consegue fazer uma estimação, enfim, uma matemática nem tão complexa. E aí, baseado nisso, e aí eu estava depois vendo o que outras pessoas estão calculando, e está mais ou menos um valor bem parecido. Eu
calculo que hoje, e provavelmente mais ou menos quando o dia que a gente sair, o episódio vai estar por aí também, o número real de casos que a gente tem no Brasil é de mais ou menos 1,5 milhão de casos, né? Levando todas essas variáveis em consideração. É a estimativa que a gente faz, eu estava vendo outras pessoas, que a estimativa de outras pessoas é mais ou menos por aí também. Então, a conta dele está batendo com a minha conta e eu acho que é por aí mesmo, 1,5 milhão de casos de fato. E, enfim, é assustador, né? E aí tem, enfim, o presidente falando que 70% das pessoas vão pegar de qualquer jeito, né? Bom, pegando essa taxa de mortalidade, se 70% da população brasileira de 210 milhões de pessoas pegarem, a gente está falando de mais de 1 milhão de mortos, né? Então a gente não pode deixar que 70% da população pegue essa doença agora, né? A gente tem que tentar adiar o máximo possível isso, né? Para poder não, assim, distribuir isso durante o ano ou durante os próximos meses, para que a gente consiga dar uma aliviada no sistema de saúde e para, enfim, ganhar tempo para, quem sabe, um tratamento surgir, uma vacina surgir, enfim. Vacina surgir nos próximos meses é completamente irreal, né? Mas a gente tem que tentar evitar ao máximo que as pessoas se contaminem mesmo para a gente salvar vidas, né, em outras palavras. A conta faz todo sentido, né? Se a taxa de mortalidade é essa, é uma regra de 3, basicamente, né? Você pega o número de mortos e faz ali a proporção de 1,2, ou seja, já passa, considerando que a gente tem 14 mil mortos até a data da gravação, né? Desse episódio, você faz a regra de 3, passa de 1 milhão fácil. Quando o episódio sair, ele deve estar, como eu falei, por volta de 18 mil, ou seja, do dia que a gente está gravando até sair, que são poucos dias, vai ter mais 4 mil, né? A gente está chegando em 1.000 mortos por dia, né? Está muito próximo disso. A gente demorou 25 dias para ir de um morto, assim, da primeira morte até atingir 1.000. 25 dias. 25 dias depois, a gente já tinha 8 mil. Não é exatamente exponencial, como o pessoal fala, mas é próximo a um crescimento exponencial, né? Um pouco mais complexo que isso, porque tem, enfim, subidas e descidas, porque tem os ciclos e tal, mas a curva se parece muito com um crescimento de fato exponencial, né? Por isso que quando você fala, a gente tem uma média de 6% de acréscimo de mortes por dia, né? Só que 6% de 10 mil é muito mais do que 6% de 1.000. Então, por isso que a quantidade de mortes vai crescendo por dia, cada vez mais, né? A gente está... Semana que vem a gente semana que vem a gente vai ter o nosso primeiro dia com mais de 1.000 mortes por dia. Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Ô Igor, queria te perguntar uma coisa, assim, que talvez você pode até ignorar a pergunta, caso você não... Não, que isso. Caso ela seja uma pergunta idiota. Mas enfim, o que... Não tem pergunta idiota, não se preocupe. Eu como professor costumo dizer a mesma coisa, né? Mas eu estava olhando, por exemplo, os dados da minha cidade, né? E aí, ali você percebe que teve uma reabertura parcial do comércio e depois uma escalada um pouco mais intensa dos contaminados, né? E aí a pergunta é um pouco essa, assim, nos dados que você tem olhado, você consegue perceber algumas ondas, né, que se aceleram ou desaceleram por conta de uma medida ou de outra medida? Para mim é complicado fazer muitos estudos em relação a tempo, mas as pessoas me pedem às vezes na rede social para analisar um caso ou outro e tal. E eu lembro, eu estou tentando achar aqui eu tinha anotado aqui no meu computador aqui, eu já vou pegar aqui o número exato, mas uma coisa que eu tinha percebido há uns dias atrás, acho que, se eu não me engano, eu cheguei até a publicar no meu Instagram, porque eu tinha visto, o pessoal tinha me pedido um caso de Santa Catarina, de alguma cidade de Santa Catarina, que eles tinham aberto o comércio. Foi aquele caso clássico da abertura dos shoppings, não é? Não foi esse caso? Isso. Eu peguei até
E eu peguei até 2 dias antes, né? Alguns dias antes, eu acho que foi dia 13 de abril, se eu não me engano, se minha memória não falha, que antes de abrir o shopping eles tinham aberto o comércio de rua, né? E aí eu vi o gráfico ali, a quantidade, número de casos. E aí eu tinha, depois, 2 semanas depois, você tem um aumento de 300% do número de casos em Blumenau e Criciúma e mais outras cidades de Santa Catarina que eu não estou lembrando agora. Eu não achei minhas anotações, mas enfim, algumas cidades de Santa Catarina. E eu peguei outras cidades com mais ou menos a mesma população, cidade do mesmo tamanho, que estavam com a mesma quantidade de casos e mortes no dia 13 de abril e ver com a evolução comparada. E essas outras cidades, cidades em diferentes regiões, eu peguei uma cidade, acho que uma na região norte, peguei outras na região sudeste e tal, e as outras cidades que não abriram comércio, elas mantiveram mais ou menos uma curva um pouco mais controlável, digamos assim, tiveram um aumento ali de 100%, e Blumenau, que estava Blumenau e Joinville tiveram um aumento de 300% em 2 semanas, que é mais ou menos isso, né? Quando você se contaminou hoje, você vai começar a desenvolver sintomas com 5, 6 dias, e você vai, se o seu caso chegar a um caso mais grave, mais uns 5 ou 6 dias, ou seja, mais ou menos 2 semanas para você, de fato, do ponto que você contaminou até você ir para o hospital. E eu observei isso, achei interessante. Agora, um caso que eu vi, que eu estava observando esses dias, e tem alguns dias que eu estou acompanhando isso, que é o caso na região sul também, que eu achei engraçado, que é o seguinte: se você compara um gráfico da quantidade de mortes nos 3 estados do sul, você vê que o Paraná está disparado em primeiro lugar, e aí o Rio Grande do Sul em segundo lugar, e Santa Catarina em terceiro lugar. Quantidade de mortos menor assim Santa Catarina em relação aos outros estados. Agora, se você vê isso, o número de mortes, se você vê o número de casos, inverte. Santa Catarina está em primeiro, muito na frente. Eu estou abrindo aqui um gráficozinho aqui, por exemplo, deixa eu pegar o número de hoje aqui. Santa Catarina, o número de casos está acima de... está quase 4 mil número de casos confirmados. A gente sabe que tem a subnotificação imensa, mas quase 4 mil casos confirmados em Santa Catarina. E em segundo lugar, Rio Grande do Sul, com 1.000 casos a menos, mais ou menos. E o Paraná, que está em primeiro lugar em casos de morte, está em último em número de casos, que está 1.000 abaixo do Rio Grande do Sul. Então tem uma diferença de 1.000 de um para o outro em número de casos. Em mortes, inverte. O Paraná tem muito mais mortes. Então, e aí eu peguei e falei, fiquei curioso, e eu falei, vou ver qual que é a taxa nominal de mortalidade. O Paraná é 11%, ou seja, se a gente sabe que a taxa real é de 1,2%, mais ou menos por aí, e o Paraná, a taxa nominal é 11%, ou seja, a subnotificação no Paraná é muito grande. Então, o número de casos reais do Paraná é incrivelmente maior do que o que está sendo reportado. E Santa Catarina é 6%, ainda muito alto, que é o menor. E Rio Grande do Sul está ali mais ou menos 10%. Então, por isso que tem essa inversão que acontece em alguns casos. Isso você vê em outros casos também. Um outro caso que eu vi interessante é na região centro-oeste, que você tinha o Distrito Federal liderando desde o início a quantidade de mortes e casos na região centro-oeste. E aí Goiás resolve abrir. Você vê coisa de 10 dias depois, Goiás passou muito o Distrito Federal e assumiu a liderança na região centro-oeste. Então você vê, enfim, não é como a gente fala em inglês, né? Não é rocket science, né? Não é complexo você entender. Quanto mais pessoas se expõem, mais pessoas se contaminam, por uma regra de 3 básica, mais pessoas vão morrer também. Então, por isso que é importante esse tipo de... E o período de incubação é 14 dias, 2 semanas depois você vê o resultado, né? Não tem segredo, né? O problema é uma coisa que o Átila até comentou numa live dele, que falou que o problema para pessoas que estão mentindo ou não levando a sério essa doença, é que não é uma coisa que, por exemplo, sei lá, aquecimento global. Você fala, é uma mentira, só que os efeitos você vai ver daqui a alguns anos, enfim, você consegue até dizer, não, mas não foi por causa disso, foi por causa de outra coisa. Não, isso daí você fala uma mentira agora, daqui a 2 semanas você está sendo desmentido pelos números, né? O Osmar Terra falou que a gente não ia passar de 4 mil. A gente já está com 14 mil mortos. E ele insiste, né, cara? O Osmar Terra insiste. Sim. Ele tava esses dias aí falando de novo, cara. O cara não desiste, parece que é
Cara, Osmar Terra Plana, né? O Osmar é terra plana. Aqui só tem terra globista, o Osmar Terra. Então não vem encher o saco. Mas é uma irresponsabilidade bizarra, né? E, aliás, até me ocorreu aqui uma leitura que eu fiz. Eu não vou me lembrar de cabeça aonde eu li, mas um estudo também mostrando que as regiões do país onde o voto para o Bolsonaro teve ali uma proporção maior, aquela região também tem uma proporção menor a fazer isolamento, né? Ou seja, a palavra do presidente ao criticar o isolamento incide mais em algumas regiões onde ele teve o maior percentual de votos. E aí, claro, não é a mesma coisa que a gente está falando, a relação é com isolamento, né? E não com mortes, enfim. Mas é um estudo que depois, eu não sei se você chegou a ver esse estudo, Igor, ou se te passou batido. Não cheguei a ver, mas faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Eu lembro, pegando aqui dos Estados Unidos, anterior a todas essas questões, mas eu tenho uns dados, por exemplo, que eu usava em sala de aula, né? Dando aula de introdução, essa parte de ciência de dados, isso aqui, eu pegava um dado que você vê a relação entre crimes de ódio nos estados americanos e a quantidade de votos, a proporção de votos que o Donald Trump teve. Para surpresa de 0 pessoas, naqueles locais com mais crimes de ódio é onde ele mais teve votos. Então, inclusive, você consegue até derivar uma equação daí de você conseguir prever quantos votos o Donald Trump teria baseado em quantidade de crimes de ódio que foram reportados. É um negócio assustador. E é isso, assim. E é uma coisa louca porque o Bolsonaro não tinha necessidade de politizar isso. É uma questão de saúde pública, não é uma questão política. Entendeu? O vírus, ele pega comunistas e anarquistas e terraplanistas, terrabolistas, e ele pega todo mundo de forma indistinta. Claro que aí tem uma questão importante, que ele afeta mais as classes mais vulneráveis, as populações mais vulneráveis, mas não é porque o vírus prefere o organismo X a Y, né? É porque essas populações são mais vulneráveis em todas as questões, então elas vão sofrer mais, porque ela tem menos acesso à saúde, várias outras coisas, ela tem menos possibilidade de ficar em casa isolada, ela tem que se expor mais ao risco, enfim, ela não vai ter condições de comprar um álcool em gel, uma máscara, enfim. Então, mas não por uma escolha do vírus em si, então não precisava isso ser politizado, não precisava gerar o que gerou no Brasil, de que se você apoia o isolamento, você então é de esquerda, o que assim, não faz sentido nenhum, né? Isso é uma questão de saúde pública, isso é um bem da população toda, né? Mas infelizmente é o que aconteceu. Eu achei aqui, só para dar o crédito, né, o texto assinado pelos pesquisadores Daniel da Mata, que está em Cambridge, Nicolas Agesman, que é professor da FGV, e o Thiago Cavalcante também está em Cambridge. E aí a hipótese que eles trabalham, né, e confirmam com os dados, é que o desrespeito ao isolamento social no Brasil aumenta mais depois da fala do presidente, né, das falas do presidente criticando o isolamento. Enfim, tem tudo a ver com isso que você também acaba de mencionar. O líder, os líderes, né, políticos ou não, enfim, qualquer pessoa que tem influência na opinião das pessoas, esse grande poder vem com grande responsabilidade, né, como diria o tio Ben. Você tem uma responsabilidade no que você fala, né? O presidente, literalmente, você fala uma coisa e você altera a cotação do dólar, né, literalmente. Então isso é um ato de uma irresponsabilidade, assim, que em qualquer outro local do mundo seria considerado um ato de criminoso, né? Eu não quero nem usar a palavra genocídio e tal, para a gente não vulgarizar a palavra, mas é quase isso, entendeu? Está sendo dito por A mais B, pelos maiores especialistas no assunto no mundo, a OMS, todo mundo está falando que essa é uma doença altamente contagiosa. Para evitar o contágio, a gente não tem uma vacina, a gente não tem um tratamento. Então, a única forma de você tratar essa doença agora é você evitar se contagiar, ou seja, evitar o contato. E aí ele vai na contramão, inclusive hoje, né, deu declaração em relação a isso, hoje com 14 mil mortos.
você fica perguntando, pra quê? Assim, qual que ele... Não sei o que é o objetivo. O próprio Trump voltou atrás no que ele falou, né? Eu de fato, eu não entendo o que ele quer conseguir com isso, né? Porque o preço pago para o país, né, em vidas, vai ser enorme. O trauma que isso vai gerar vai ser enorme. No interior do Canadá, as porteiras não fecham, deixam frestas entre os campos belos, cantos raros. No interior do seu lar, as porteiras não fecham, deixam frestas entre nos campos belos, cantos raros. Que nem arana, o pai mete caneta, com tanta essência na escrita que faz as folhas brancas terem certeza que são preta. Meu alvo são inimigos do gueto. Eu não ligo pra MCs, tô mais focado em eliminar os boletos. É o show do explorador na Amazônia e fica só o odor. Que cheiro é esse? É o cheiro da colônia, Nova Babilônia. Mesma lama, mesmo drama, mesma trama de um sistema silenciador de Marianas. Escrevo aqui melhor que Pero Vaz. Ligo o Brasil em linhas, coisa que nem o metrô faz. Por isso a riqueza eu ressalto de quem andava na estrada de terra e hoje tem respeito no asfalto. Brasil multifacetado de Alcione a Sandrão. Não pode fazer da face de Ana Paula o padrão. Quem diz respeito interiorano erra, como quem vê o índio como turista na sua própria terra. Ali onde a vida é precária, cheguei as precata pisando calcário. Magia que dilata a figura, dilata do que é necessário. Mas essa levada é do rapadura, então vou parar. Um dos melhores speed flow que se ouviu vem do Ceará. Eu sou Michel, mas eu vim sem temer. Girando os interior desse Brasil, eu e o Mister. E como nós faz o chão tremer, pra medir nossos skills, vocês vão ter que utilizar a escala Richter. No interior do Canadá. Eu sou só um entusiasta de ciência de dados, não conheço muita coisa, tenho um conhecimento bastante básico de estatística, enfim. Mas o tipo de dado que, por vício de profissão, a gente se aproxima mais é dado eleitoral, né? E eu estudo política americana há muito tempo e olho muito os modelos eleitorais americanos. Em pesquisa eleitoral, principalmente nesses modelos que começam a agregar, né? A eleição aí é distrital, tem o colégio eleitoral, então o pessoal começa a agregar, ao invés de usar uma pesquisa, outra pesquisa, eles começam a criar uns modelos para agregar pesquisas e ter uma previsibilidade maior. O termo que eu ouço sempre, você vai ouvir lá o Nate Silver, o pessoal do 538 e tal, eles falam muito dos fundamentos, né? Das premissas dos modelos, né? Então, por exemplo, numa pesquisa eleitoral, ou num modelo eleitoral, né? Você tem os dados das pesquisas, mas você acaba ajustando esses dados com base em outras variáveis que não são provenientes de pesquisa. Então, trajetória da economia, o índice de aprovação do presidente, os números de emprego, o histórico de um estado específico. O modelo ele é constituído não só do que está vindo da pesquisa, mas de uma série de outras variáveis que acabam ajustando aquilo ali, dando maior chance para um lado ou para o outro, né? Ajustando o resultado positivamente ou negativamente. Existe alguma coisa assim, quando a gente fala da doença, dessa pandemia, você está usando, ou as pessoas estão usando, e não necessariamente só você, mas estão usando alguma outra coisa? Estão usando, sei lá, as trajetórias do Zika, as trajetórias de pandemia de Ebola, então, tem alguma característica da doença? Você falou aí que você lê os relatórios do OMS e tal. Tem alguma coisa... O que é? Tem alguma coisa parecida com esses fundamentos na hora que você vai trabalhar com esses dados? Sim. Alguns dados a gente acaba revisando, porque às vezes tem algumas previsões... Porque às vezes você tem, sei lá, um problema de um determinado local, uma secretaria que deixou de reportar um determinado dia a quantidade de mortes ou de casos, ou reportou um número errado, e às vezes tem um número muito alto, isso pode afetar
a previsão, então às vezes você faz alguns ajustes baseado no que você vê, esse número aqui parece que esse dado está errado, e você faz uma correção dos dados. Em relação a usar o que a gente conhece de outras pandemias, né, o que eu sei é que os modelos epidemiológicos que são utilizados, eu não tive tempo de analisar o que outras pessoas estão fazendo, né, mas o que os modelos epidemiológicos, eles muito assim, a gente tem, só um parênteses aqui, a gente tem um conhecimento já de muitos anos, relacionados a estudo de epidemias no geral, como é que doença se espalha. Então, daí que vem vários conceitos, né? Por exemplo, essa taxa de reprodução, e aqui eu estou fazendo a tradução dos termos em inglês ao pé da letra, talvez o termo em português seja um pouco diferente, mas é mais a taxa de reprodução, que é como facilmente uma pessoa transmite essa doença para outra, o quanto tempo você fica assintomático, quanto tempo a partir do momento que você se infectou você consegue reinfectar outra pessoa, enfim, o vírus ele se multiplicou a um número suficiente que você vai contaminar outra pessoa. Então esses dados, eles fornecem modelos epidemiológicos que são bem robustos, né? Então o que a gente conhece, o que a gente usa não é o modelo dessas doenças em si, mas a gente sabe como essas variáveis interagem uma com as outras. A gente sabe que, por exemplo, uma doença que, por exemplo, ela tem uma taxa de transmissão de X, mas você desenvolve sintomas muito cedo, e esses sintomas eles são mais graves, por exemplo, no caso do Ebola, ela acaba tendo um horizonte, assim, digamos, um horizonte que eu digo o quão tempo você vai enfrentar aquela doença menor do que uma doença, por exemplo, em que você fica muito tempo assintomático, transmitindo para várias pessoas. Então, as relações das variáveis são conhecidas. O que é desconhecido é o efeito que essa doença nova tem de fato. Então, a gente meio que trabalha com essas duas coisas. Mas a maior dificuldade é que uma coisa que a gente não consegue prever é quais são as ações que serão tomadas, né? Então, a gente sabe que, se pegar, por exemplo, se a gente for estudar os dados da gripe espanhola, né? A gripe espanhola, ela veio em 3 ondas. Tem algumas pessoas que consideram até uma 4ª onda depois, mas basicamente ela veio em 3 ondas. Então a gente sabe que provavelmente vai acontecer algo parecido, né, com o Covid. E normalmente a 2ª onda dessas doenças é a mais mortal de todas. A gente está na primeira ainda. Na gripe espanhola, por exemplo, a gente teve isso pensando nas estações do ano aqui no hemisfério norte, né? Então a gente teve ali, março foi o primeiro caso ali de 1918, né? Então ali você pegou ali a primavera, que foi a primeira onda, março já era a primavera, e aí você teve o verão mais ou menos estabilizando, achava-se que estava passando, e aí você teve a 2ª onda no outono, que foi bem mais mortal, e aí depois, menos mortal que as 2 primeiras, teve uma outra onda no inverno, né, no final ali de 2018, começo de 2019. Então a gente imagina que vai acontecer a mesma coisa. Então esse tipo de conhecimento prévio a gente tem, mas é uma doença nova que a gente está aprendendo, então não dá para a gente saber tudo, né? Infelizmente a gente está aprendendo conforme a gente vai. Então por isso que os dados eles são também reajustados conforme o tempo passa, porque a gente está aprendendo novas coisas. Eu lembro, por exemplo, que eu estava fazendo esse robozinho que eu comentei, né, o Doutor Presente, que você vai falando os seus sintomas, ele vai ali calcula, ele não te conta o seu score de risco, né, a sua probabilidade de risco, porque tem questões legais envolvidas ali, que seria muito complicado judicialmente falando a gente falar para a pessoa, mas a gente armazena internamente e dá indicativos para a pessoa, é legal você conversar com um profissional de saúde e tal. E quando a gente começou a fazer isso daí, eu fiz baseado nos relatórios do MS, eu fiz as equações que se você tem isso, então você tem X de probabilidade, se você tem aquilo, tem X, no final ele te dá uma probabilidade geral. Eu lembro que no começo, por exemplo, tosse era disparado o número 1 sintoma. E hoje em dia, sei lá, o 3º ou 4º em termos de importância. Porque a gente foi tendo mais conhecimento da doença, porque inicialmente ela era localizada numa região, né? Então a gente foi tendo mais conhecimento e a gente vai reajustando os modelos, vai mudando, então isso é natural. Começo a conversa aqui,
Você mencionou, né, aquela imagem das pessoas usando máscara e como o mundo mudou, né? Hoje, a pessoa que não usa máscara, ela que é a estranha do pedaço, né? E também a gente falou bastante sobre a evolução da doença, e agora no final você menciona aí a primeira onda, mas pode haver uma segunda, certamente haverá uma segunda, uma terceira e até uma quarta, considerando outras pandemias e os estudos que estão aparecendo, né? E diante de tudo isso, assim, é fato que o mundo mudou, né? O mundo de fevereiro é um mundo muito diferente de agora do mundo de maio, né? Que é o mundo que nós estamos vivendo e vendo agora. E com isso eu queria te perguntar como que você vê aí o retorno das atividades, o impacto que isso vai ter no ano de 2020, se já tem estudos ali que você tem mapeado de possibilidades, né, de retornos parciais e assim por diante. Como que você vê, portanto, o segundo semestre de 2020, a partir das leituras que você tem feito e dos dados que você tem analisado? Então, ótima pergunta. Enquanto a gente não tiver uma vacina, a gente vai ter que alternar, de fato, períodos de maior abertura e períodos de maior fechamento. A teoria, né, do imunidade de rebanho, né, que se você tiver 60%, 70% das pessoas já se contaminaram, o vírus ele acaba perdendo força dentro da sociedade, dentro da população. A gente não sabe se isso é verdade, né? A gente não sabe se... A gente tem um indício forte baseado em outros tipos de coronavírus, né? O SARS-CoV-2, né, que é o do Covid. A gente não... é um vírus novo para a gente, né? Então, mas baseado em outros, sei lá, por exemplo, a MERS e outras doenças, você consegue imaginar que talvez se você pegou essa doença uma vez, talvez você não pegue outra, mas o vírus pode sofrer uma determinada mutação que você se recontamine, enfim. Então a gente não tem esse conhecimento ainda. Então, enquanto a gente não tiver uma vacina ou um tratamento eficaz, a gente vai ter que alternar. Aí a questão algumas coisas a gente tem que mudar para você conseguir fazer uma reabertura. Uma dessas coisas, por exemplo, é que a gente vai fazer uma reabertura, beleza. Como é que a gente reduz o risco das pessoas se contaminarem? Será que vai ter acesso a máscaras para todo mundo? E mesmo se tiver acesso às máscaras, será que as pessoas elas vão usar essas máscaras? Você tem que ter uma política de educação e convencer. Aqui tem casos nos Estados Unidos de pessoas que, eu não sei, virou uma coisa estranha. Parece que a pessoa está mostrando que ela é melhor, ela é fodona, assim, se ela não usar. Ou então tem muita gente aqui que usa e deixa o nariz de fora. E falei, cara, mas que é isso, né? Tipo, eu vi um caso, eu estava indo no mercado umas 2 semanas atrás, mais ou menos, 1 semana atrás. E aí tinha uma mulher passando assim, andando na calçada, e ela estava com a máscara, e aí ela tirou a máscara para espirrar, espirrou e botou a mão na frente. Eu falei, o momento mais importante que você tinha que estar com a máscara, ela tirou e botou a mão. E aí aquela mão ali cheia de vírus, ela vai encostar numa maçaneta, no botão de elevador, enfim, não adiantou nada ela usar aquela máscara ali. Então ela achou que ninguém estava olhando, enfim, ela estava sozinha na calçada, mas eu estava passando de carro, vi e tal, enfim. Então você tem que educar as pessoas, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, reduzir aglomerações. Então a gente pode pensar, imagino eu, em agosto, setembro, depende de como a gente conseguir lidar aqui, em começar a abrir o comércio no Brasil, talvez. Mas esquece, por exemplo, o show, campeonato brasileiro, voltar, ok, mas sem público ou com público reduzido, uma pessoa aqui e sei lá. Não, o Felipe é São Paulino, ele não quer que volte nada, não. Não, pô, a gente tá vendo bem, cara. A gente tá vendo bem. Mas de fato... eu sou atleticano, né? O bom é que meu time tem uns 3 meses que não perde. Você não é o primeiro atleticano a vir no Chutando a Escada e falar isso, viu? Eu vou deixar essa nota aqui. Pois é, mas com o público a chance é nula, pelo que você tá falando. Assim, eu estou assumindo assim, uns cenários responsáveis, sim, enfim, mas a gente não pode... O Nicaraguão e o Bielorrussão não pararam, né? Enfim, vai fazer o... Mas, enfim, cenários responsáveis. Aqui, por exemplo, eu gosto muito de esportes no geral, né? Eu
eu gosto muito de esportes americanos, eu gosto bastante. Então, eu gosto muito de futebol americano, leio, consumo muito conteúdo de futebol americano. Inclusive, eu achava na minha doce ilusão que esse ano eu ia estar fazendo modelos para prever draft do futebol americano, para isso aqui. Não tive tempo de fazer nada disso, só fazendo coisa de Covid. E aqui, por exemplo, a temporada de o basquete e o hockey parou, inclusive, assim, terrível para os meus tios. Eu torço para os times aqui, o Boston Celtics, inclusive muito antes de morar em Boston, muito antes de achar que eu ia morar em Boston, mas isso é outra história. E eu adoro o hockey, né? O Boston Bruins estavam muito bem os dois times, assim, nos primeiros lugares assim da liga. O Bruins, né, o de hockey, estava em primeiro lugar na liga e tal. Aí eu falei, pô, agora que a gente vai bem, aí não vai ter mais. Eles estão falando que não vão cancelar o campeonato, mas eu não vejo como não cancelar, né? Vamos ver. E até porque, assim, o hockey é uma coisa estranha, né? Que é o hockey no gelo, afinal, é no meio do verão, mas beleza. E futebol americano começa na segunda semana de setembro, mas tem a pré-temporada um pouco antes. E eles divulgaram o calendário e estão dizendo que vão fazer. Acho que dá para fazer? Dá, mas tem que ser sem público. Sem público dá para fazer. Você vai testar todos os jogadores. E ok, dá para você fazer em setembro aqui. Então eu acho que no caso do esporte vai ser a mesma coisa. Então, grandes aglomerações, esquece. Aí, pensando no caso do Brasil, mais uma vez, pensando no cenário aqui utópico, e aí a gente vê que, assim, você pensa no cenário ideal utópico, aí a gente vê o quão próximo disso a gente consegue chegar, né? Mas o cenário utópico é, por exemplo, tentar evitar aglomeração. Como é que você vai fazer evitar aglomeração? Porque o cara vai ter que pegar um trem ou um ônibus lotado para ir para o trabalho. Será que seria possível, por exemplo, você trabalhar turnos diferentes? Não precisa todo mundo começar às 8 ou às 9 da manhã. Dá para você fazer turnos diferentes para tentar distribuir esse fluxo de pessoas no decorrer do dia? Completamente utópico, mas seria o ideal você fazer alguma coisa assim. Você ao máximo possível, porque aumentar a frota de ônibus, enfim, você tentar ao máximo, porque muitas dessas políticas são pensadas sempre naquela pessoa que home office, né? Cara, como é que o pedreiro vai fazer home office, entendeu? Como é que... Não tem como. Um grupo de pessoas que eu me incluo, mas são um grupo de pessoas muito privilegiadas que você consegue fazer esse tipo de coisa. Então, você tem que pensar nesse tipo de coisa. Como é que você vai reduzir a aglomeração? E teste. Você tem que aumentar muito a quantidade de teste. Mas você não vai conseguir aumentar a quantidade de testes comprando testes em outros países, porque cada país está fazendo para si mesmo, né? Porque tem uma demanda muito grande. Como é que você vai fazer no Brasil? Você vai botar uma grana para poder dar um subsídio para a indústria farmacêutica brasileira produzir uma quantidade maior de testes? Porque o cenário ideal era você não ter cortado no passado as verbas de pesquisa de uma Fiocruz da vida, e a Fiocruz conseguir estar produzindo muito mais testes do que ela consegue, por exemplo. E esses testes rápidos de farmácia, isso não vale para nada, tá? Porque ele faz o teste de anticorpo. O teste que vale mesmo, que tem uma confiança um pouco maior, né? Tem uma sensibilidade maior ao teste, ou seja, ele tem a quantidade de falsos positivos menor, é o teste que a gente faz, aquele do algodãozinho que você põe ali no nariz e tal, e você tira, né, que é o teste molecular que a gente chama, que você vai analisar de fato a presença da molécula do vírus. E esse teste, né, que não é o teste rápido, você tem que produzir muito mais do que a gente está produzindo. Então, sem isso, não existe cenário seguro. Não existe cenário seguro. Então, mas por isso que a gente precisa da ajuda das pessoas que pensam no país. Assim que eu estou falando, pensando, não estou falando de forma pejorativa, falando pensando assim, são as pessoas da academia, as pessoas das universidades, as pessoas que o dia a dia, o trabalho dela é pegar problemas difíceis e pensar em soluções em problemas difíceis. E não dá para continuar politizando isso, entendeu? E a gente só vai vencer isso se a gente fizer um pacto social. A sociedade tem que falar, não, beleza, vamos vencer esse negócio. E é isso aí. Porque senão, cara, não tem jeito. O preço pago já está sendo alto e vai ser muito mais alto. Orquestrado, os sorrisos velhos e apertos de
pesquisando aqui para ver qual foi a metodologia do teste do Bolsonaro. Você falou que tem um que não presta para nada. Mas, enfim. Não, mas aí, aí o problema não é o teste, não, cara. Eu falando não presta para nada, foi um pouco radical, mas assim, é que a margem de erro dele, né? A quantidade de falso positivo e falso negativo dele é muito alto. Aquele teste de farmácia que é o teste do sanguíneo, né? Que é o teste de anticorpo. Inclusive esse teste é extremamente questionado. A eficácia desse teste é muito questionado. Eu sei que na Europa esse teste está sendo bastante questionado. O teste mais confiável que a gente tem é de fato o molecular, que é aquele que você faz com algodãozinho e tal. Não sei qual que o Bolsonaro fez, enfim. Enfim. Mas o ponto da tua fala era justamente esse, né? De não politizar, mas enfim, eu fiquei curioso. Mas não tem como, assim, é difícil quando o presidente está politizando e você não pode se calar também, né? Uhum. Então tem essa balança que é difícil a gente equilibrar. É o RT-PCR, eu não sei. É o teste molecular mesmo. Então é isso, é o padrão do SUS, né? Mas enfim, esse cara, foda-se, né? O Bolsonaro, o importante é a gente ter uma política mesmo de teste em massa e testes confiáveis, né? Porque, pelo que eu tô entendendo da tua fala, assim, o que há de eficaz no combate à pandemia, pelo menos até esse momento, né? É justamente o isolamento social e o teste em massa, né? Mas não só o teste de pessoas que estão doentes em estado grave, né? Seria testes aleatórios também, né? Em grande quantidade para a gente poder, inclusive, voltar mais cedo, né? Porque se você tivesse uma política de testagem com uma proporção razoável, né? Com uma quantidade razoável de pessoas e feita inclusive de maneira aleatória, a gente teria condições de voltar, que é o exemplo, né? Da Coreia do Sul, é o exemplo da Alemanha e de outros países que estão à frente aí. Nessa discussão do retorno, não é? Então, assim, fora desses dois elementos, assim, não tem muito o que fazer, a não ser, enfim, como você disse, né, a massa crítica, a massa pensante, aquelas pessoas que estão na linha de frente das pesquisas para poder pensar em vacina ou pensar em outras formas de contenção da pandemia. Em termos de política pública, né, o que importa é o isolamento e a testagem em massa, mas aí também o dado é muito ruim, né? Porque, de novo, a gente volta a falar do presidente, que emite sinais muito ruins, né, no que diz respeito ao isolamento, e também o nosso Ministério da Saúde, assim, totalmente também perdido no jogo, e basta ver o número de testes que já foi feito no Brasil, como você falou no início da conversa, e não há perspectiva, né? Você pergunta para o ministro, eu vi uma live do ministro, você pergunta para ele, e aí, e comprou teste, não comprou? Não tem uma resposta objetiva, não tem um plano, né? Então a gente fica meio ansioso e apreensivo, porque naqueles dois fundamentos, né, do combate à pandemia, a gente vê que o Brasil está muito, muito atrás, né? Enfim, muito ruim o cenário. Sim, e não há essa dicotomia, uma falsa dicotomia, né, essa coisa de escolher entre vida e economia. Assim, mesmo se houvesse essa escolha, assim, seria até ridículo você pensar, né? Mas a economia já está afetada, e se mais pessoas morrerem, ela vai ser afetada muito mais. Inclusive, para salvar a economia, quem pensa só em dinheiro, o ideal é que menos pessoas se contaminem e menos pessoas morram, porque a pessoa doente, ela não vai trabalhar. Ela não vai, nem que ela não vai querer, ela não vai conseguir trabalhar. E os hospitais lotados, não é só o hospital do SUS, vão ser todos os hospitais lotados. Vai ser o Albert Einstein que você paga não sei quanto para ir. E vai afetar todo mundo. Claro que as classes mais desfavorecidas são as primeiras a serem afetadas, são as mais afetadas, mas vai chegar a todo mundo. E se a gente já não agiu quando deveria ter agido. A gente tinha uma excelente oportunidade porque começou mais tarde aqui. Era para a gente já estar começando começar a falar em reabertura como outros locais. A gente não fez isso. Enfim, não dá para a gente pegar um DeLorean e voltar e refazer isso. Mas a gente, quanto mais a gente adiar isso, pior.
Eu estou vendo em alguns locais que tinham até aderido à quarentena, estão começando a relaxar. No exato momento em que a coisa está começando a crescer. Agora que de fato o negócio está ficando mais feio, né? Enfim, o resto de maio, junho, que aí de fato o sistema de saúde vai ter colapsado já em todos os lugares, é que a gente vai começar, a situação vai ficar mais feia. Vários locais que tem uma quantidade de casos muito grande, quantidade pequena de mortes, você vai ver essa quantidade de mortes começar a subir rapidamente, como Santa Catarina, por exemplo. Então, agora que a doença está chegando no interior, né? Então, agora que a gente precisa agir de forma mais contundente, né? Então, enfim, é desolador, enfim, mas se é para deixar uma mensagem positiva, enfim, apesar do grande custo disso, a gente vai passar por isso, mas espero que a regra que normalmente se aplica ao brasileiro, que a gente não aprende com os nossos erros, a gente possa mudar essa realidade, né? Que a gente possa, enfim, aprender com os nossos erros. Eu gostaria muito de aprender com os erros dos outros, né? Para não precisar passar pela experiência, que acho que é o que a gente está vendo acontecer aqui, né? O que você falou, começou antes em todo lugar, a gente teve uma oportunidade e não usou a oportunidade, né? E toda vez que eu ouço alguém falar em reabertura, eu fico pensando assim, mas quando é que foi que fechou? Né? Porque não fechou direito. Então, esses caras estão falando em reabrir, na verdade não teve fechamento, né? A gente fez uma quarentena que ela é ruim duas vezes. Ela é ruim porque ela não foi propriamente feita, e aí porque ela não foi propriamente feita, as pessoas vão ficando cansadas ao longo do tempo e vai fragilizando a realização, né? Então você erra duas vezes, né? Enfim, não tem muito... A gente tem que continuar lutando, tem que continuar divulgando os dados, as recomendações, espalhando as práticas, torcer aí para o pessoal da saúde conseguir um remédio, conseguir uma vacina, e é isso aí, né? Basicamente, a última coisa que eu queria falar, assim, que o pessoal ver como é que é sério, né? O número de se não tivesse mais nenhum caso de morte, já seria um caso seríssimo, né? A gente tem, basicamente, são 3 ou 4 aviões por dia que estão caindo, né? A quantidade de mortes, basicamente, é isso que a gente está enfrentando. Só que os cenários que a gente está estimando aqui para até final de julho, agosto, mais ou menos, total de mortos ali, alguns cenários chegam próximo a 100 mil mortos, assim. Eu tô mais assim no número por volta de 80 mil, sabe? Torcendo muito para estar errado, torcendo, se eu tiver errado e não, foi metade disso, eu vou estar muito feliz. Não feliz que, obviamente, 40 pessoas morreram, mas que outras 40 não morreram, né? Outras 40 mil não morreram. Mas, enfim, ou seja, a gente ainda pode ter aí coisa de 4 vezes, né? Quadriplicar a quantidade que já é grande de mortos. Então, é um momento não de falar de abertura, né? É um momento de falar de controlar essa doença, né? E o principal que eu sempre falo para as pessoas, assim, não se cobre demais, cuide da sua saúde mental e da saúde mental das pessoas que estão com você. Tentem, na medida do possível, ficar bem mentalmente, entendeu? Porque é um ano de exceção, né? E, assim, eu imagino que alguns dados que eu estou vendo preliminares, por exemplo, de dados de suicídio aumentou em vários lugares e tal, então eu imagino que são consequências assim que a gente vai ter que enfrentar consequências sociais, psicológicas, etc., durante um bom tempo. Então vamos tentar manter a saúde mental. E, enfim, os podcasts que eu participo, dos meus livros e tal, eu coloco tudo lá no meu site, que é o igoralcantara.com.br. Aí lá tem um intervalo de confiança. E o intervalo de confiança, como comentou no começo, né,
é um podcast que a gente fala de ciência de dados, de estatística, essas coisas, jornalismo de dados, mas não é um podcast para cientista de dados e jornalista de dados estatísticos, ele é para o público geral. Então a gente fala para todo mundo entender, e a gente fala muito de inteligência artificial e de todos os aspectos. A gente tem um episódio, por exemplo, que a gente falou de consciência artificial, que é basicamente um dia que as máquinas acordarem e se reconhecerem como indivíduos e tal. A gente tem, enfim, episódio que a gente fala de inteligência artificial e trabalho. Tem muitos episódios assim, para o público em geral que é importante. O que eu costumo dizer é o seguinte, eu sou, hoje em dia nem tanto, mas eu era convidado muito frequentemente para falar de coisas tipo terra plana e isso aqui. Eu sempre me recusei, porque eu falava assim, não, eu quero falar de assuntos do século XXI. Eu não quero falar de assuntos do século XXI antes de Cristo, sabe? Eu quero falar de agora. Não quero ficar dando palco para essas coisas. Então, se você quer falar de assuntos do século XXI, você pode ir lá ou até do século XXII, algumas coisas que a gente fala bem futurísticas, assim, umas coisas bem malucas. Tem um episódio que a gente vai sair daqui umas 2 semanas e tal, que eu não vou adiantar um tema, mas que foi um tema foi bem legal. Ah, adianta aí, um spoilerzinho pro ouvinte do Chutando a Escada. Tá bom, vamos lá. A gente está falando sobre tem uma teoria científica, um paper que fala da teoria da simulação, que é basicamente aquela ideia, será que a gente vive dentro de uma simulação? E a gente explora os aspectos científicos disso, filosóficos, etc. E físico, tem bastante física ali, como é que a gente conseguiria testar esse tipo de coisa, não sei o quê, só que para um público geral e tal. Então, esse tipo de assunto você vai lá no intervalo de confiança e escuta lá a gente. E só um último, que se você tiver com sintomas de Covid ou conhecer alguém com sintomas de Covid, evite ir imediatamente a um hospital, tente procurar na Secretaria de Saúde da sua cidade ou do seu estado qual que é a recomendação que eles fazem, que eles vão te encaminhar para um local específico para tratar a Covid, que eles estão colocando hospitais específicos e centros de saúde específicos para isso. Ou, se você quiser, você pode também conversar remotamente. A gente está disponibilizando uma rede de voluntários para fazer atendimento remoto, seja Covid ou mesmo saúde mental, se você estiver se sentindo deprimido, alguma coisa assim. Então, eu não vou passar o número aqui do WhatsApp, mas é um número do WhatsApp, mas você pode entrar lá no site lá da ferramenta. Posso passar aqui o endereço? Claro, por favor. O nome da ferramenta é Doutor Presente, né? Então o site é o drpresente.com, aí lá tem o contato lá, você pode adicionar no WhatsApp, enfim. Aí tem um número dizendo lá, tudo assim, é absolutamente gratuito. Você vai conversar com médicos ou com psicólogos, você vai fazer sua avaliação de risco, vai pegar informações lá, que tem a parte que você pode tirar dúvida. Enfim, toda a parte desse robozinho que eu falei, né? Foi até ganhar um prêmio da Roche lá de ferramenta de inteligência artificial para a Covid. É absolutamente gratuito e a gente não está ganhando de fato um centavo com isso. Foi só um jeito que a gente achou de botar as nossas cabeças para funcionar, para ajudar o pessoal. Então entra lá e mais uma vez, fiquem bem, não se cobrem de fazer curso, aprender 3 línguas. Não, o mais importante é cuidar da cabeça. Igor, perfeito, cara. Muito obrigado. Ouvintes, assinem lá o Intervalo de Confiança. De fato, o trabalho é muito interessante. O último episódio aqui que está disponível no feed é Se Existe Vida Fora da Terra. É um tema que eu já fiz o download aqui meu para baixar, mas tem muita coisa lá sobre machine learning, sobre mercado de trabalho, sobre a própria pandemia, sobre inteligência artificial, enfim. Vamos deixar todos os links na descrição desse episódio. Igor, parabéns pelo trabalho, cara. Que bom que você topou falar com a gente. Muito obrigado. Não, que isso, é um prazer e, enfim... Se for uma indicação de um grande amigo meu, que é o Fencas, né, o Fernando Malta, um queridíssimo amigo meu, e eu acho que a gente aqui da Podosfera, a gente tem que se dar as mãos mesmo, né, porque cresce todo mundo junto, é isso aí. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.